paz, igreja. Boa noite. Bom estarmos na casa do Senhor, né? Melhor lugar. A palavra de Deus fala que é melhor um dia, né? Do que 1000, né? Em outro. Nós vamos essa noite ler a palavra do Senhor em Atos 27. Nós vamos ler do versículo 22 ao 26. Atos 27, versículo 22 ao 26. Um livro escrito por um discípulo chamado Lucas. E a palavra nos diz assim, em Atos 27, versículo 22 a 26. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos já pelo período de louvor, onde podemos adorar o teu nome com liberdade, nos render aos teus pés nessa noite. E agradecemos pelo privilégio e bênção de estar nos átrios da tua casa, no templo, Senhor. Muito obrigada. Espírito Santo, fala conosco, fala aos nossos corações. Tira das nossas mentes as preocupações e problemas, porque agora não é o lugar e nem a hora, mas é o momento de estarmos ligados para ouvir a tua voz. Espírito Santo, que o Senhor tenha a liberdade de ministrar e fazer o que o Senhor quiser. Nós cremos nisso e cremos também que a tua palavra é viva. Nós cremos que a tua palavra fala conosco. Por isso nós oramos assim, nos colocando à tua disposição. Ouvidos, coração e mente, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Unção da vitória. Nós estamos no mês, não sei se você já se atentou, começou semana passada. Não, começou agora, essa semana, a primeira vez. Unção da vitória. Glória a Deus. E todo mês o Senhor vai fazendo algo que diz respeito ao tema, que nós cremos que é um direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E o tema dessa mensagem é a unção da vitória. E eu quero começar falando sobre esse momento em que Paulo estava vivendo. Esse momento que ele passou em meio a uma tempestade. Paulo, ele já sabia que seria uma viagem muito difícil, complicada. E ele falou isso, né? Isso será uma viagem difícil, que teria problemas, que teria dificuldades. Então ele já sabia. Mas alguém deu ouvido a Paulo? Não dá ouvido esse homem que fica aí falando tantas coisas que nem acreditamos. Por quê? Vamos seguir, né? E vamos ir ao caminho que era até Roma, onde Paulo tinha que se apresentar a César, porque assim era a vontade de Deus. E quantas vezes, trazendo para as nossas vidas, somos alertados, orientados, admoestados a não fazer algo. Uma ministração, vindo uma palavra da nossa liderança, um aconselhamento, e fazemos como aquele pessoal ali, né? Para que dar ouvidos a isso agora? E seguimos rumo a uma tempestade. Porque não sabemos
por muitas e muitas vezes ouvir. Ficar atento ao que o Espírito Santo tem dito às nossas vidas. E precisamos ouvir mais, porque podemos ser poupados de tempestades. Ouvir com carinho, ouvir com atenção. Porque nós, como filhos de Deus, sabemos que o Senhor quer e tem o melhor para as nossas vidas. E Ele nos coloca num lugar onde nós precisamos ouvir. Porque é Ele que plantou. Você crê que você foi plantado aqui neste lugar? E tudo porque assim é a vontade de Deus. Porque se nós cremos no Senhor, seguimos a sua palavra, somos filhos de Deus, obedecemos ao Pai. E o que Ele quer? Que estejamos no lugar. Ele coloca pessoas ao nosso redor. Qualquer pessoa, Bruna, não. Pessoas idôneas, pessoas de oração. Então, ouvir mais. Essas pessoas poderiam ter sido poupadas. Ou se preparado melhor. Se tivessem dado ouvidos ao que Paulo falava. E nessa tempestade, nesse momento que todos ali passaram, eram mais de 200 pessoas ali naquela embarcação, eu fiquei pensando que nada é sobre nós. Nem a sua tempestade é sobre você, sabia? A minha tempestade não é sobre mim. É sobre o que Deus quer fazer através da minha vida. Você já parou para pensar sobre isso? A tempestade que você está passando é para te fortalecer. A tempestade que você está passando é para você testemunhar. Testemunhar o quê? Vitória. Porque um dia ela passa, gente. Então não é sobre nós, é sobre o que o Senhor quer fazer através da minha vida e da sua vida. Como filhos de Deus, nada é sobre nós, nada é sobre mim, sobre você. É sobre do que o Pai quer fazer através daquela situação. Por isso que a gente fala, né? Não que nós somos seres humanos, carnais, e a gente está no meio de uma dificuldade, de um problema, de situações adversas. O ser humano, né? Infelizmente, a carne nos faz, às vezes, nos entristecer, nos preocupar além do que devíamos. Mas, em meio à tempestade, o que Deus quer falar comigo? Você está lá no meio, você nem viu terra ainda, o que Deus quer falar comigo? O que Deus quer fazer através disso que eu estou passando? Temos que parar e pensar sobre isso, refletir. Por isso que em meio à luta a gente também não deixa de vir ao culto, não deixa de buscar e falar com Deus, não deixa de ler a palavra, porque a nossa vida tem propósito. A vida do Filho de Deus tem um propósito. A tempestade ela pode ser um moldar de um testemunho lindo e vivo que Jesus está fazendo conosco. Nós nos desesperamos, pois queremos só os dias de sol. Porque dias de sol são dias felizes, dias alegres, maravilhosos. Você sai de casa num dia de sol, tranquilo. Agora no dia de chuva, e pega a sombrinha, e vai. Ontem eu peguei um ônibus no dia de chuva, misericórdia, Senhor. Aquele negócio abafado, né? Que todo mundo quer ficar com a janela fechada. Aí você tem seus problemas, né? As bactérias, aí você pensa em coisas já. As dificuldades, né? Aí você passa um álcool e tal, e daqui a pouco a sombrinha para cá, a sombrinha para lá. E dias de sol, dias felizes, está tudo tranquilo.
E um carro vai passar, jogar uma água com lama em cima de você. Você não vai chegar com o calçado todo molhado no trabalho, na escola, na faculdade. Quem anda de moto? Gente, e para e põe capa de chuva e aquela confusão. Mas dias de sol são dias felizes. Mas nós queremos só esses dias. E hoje eu falava com o Senhor, Senhor, é porque é tão bom ter dias de sol. Só que a vida da gente não é feita só disso, né? De dias felizes. Tem dias difíceis. Tem dias de tempestade. Tem dias de tribulação. Tem dias de prova. Mas que, todavia, que passemos por esses dias que não são os de sol. Que possamos entender que há um propósito de Deus. E saber conversar com o Pai quando estivermos passando por este momento. Quando a gente está ligadinho, a gente pega certas coisas para nós na ministração. Teve um dia desse, se eu não me engano, acho que foi no culto da família, às 10 horas no domingo, o pastor falou bem assim, às vezes a gente tem que pedir e fala, Senhor, eu preciso que seja assim rápido essa resposta. E esses dias eu falei assim, Senhor, eu só preciso que seja um pouquinho rápido, por favor. E às vezes a gente precisa, a gente fala, socorro, Senhor, socorro, Deus. E é nesses dias que são nublados, que tem trovão, que vem onda, que Deus continua a falar conosco e nos dá uma palavra assim. Eu acho que todos nós, se você falar assim, eu não tenho nada para falar, se um dia, o dia que você estiver também ministrando a palavra, você tem muita coisa para falar. Quem nunca teve a sua experiência no seu devocional, do Senhor falar tantas coisas com você, e você fala, calma, espera um pouco. Então, essa desculpa a gente não pode dar, né, gente? Não tenho nada. Temos muito. E nesses dias também, somos confrontados, alertados. Mas por que você está assim? Você está na tempestade, mas tem um propósito para você nessa tempestade, Bruna. Que isso? Respira. E o propósito? Porque ali todos se salvaram e acharam refúgio numa ilha chamada Malta. E o nome, acredita-se que o nome do país dessa ilha venha do grego, e que significa mel, doce como mel. Porque depois da tempestade vem a bonança. Depois da tempestade vem o dia de sol. Depois da tempestade, você vai poder respirar fundo, aliviado. O Senhor ouviu a minha oração. Eu passei por isso. E no capítulo 28, versículo 3 ao 5, você vai até achar aquela parte onde Paulo chega naquela ilha. Acho que todos têm conhecimento, onde ele é mordido por uma víbora venenosa e ele sacode a mão e joga aquela víbora no fogo. É nesse capítulo que tem essa passagem. E o que era aquilo? Era mais um testemunho para Paulo dar de quem é Jesus na vida do homem. As pessoas ao redor falavam assim, agora ele vai morrer. Agora a mão dele vai começar a inchar. Vai desmaiar, vai cair.
Então, Paulo passou pela tempestade para testemunhar quem é Deus, porque o anjo o visitou e ele falou assim, ó, todo mundo fica tranquilo. O anjo de Deus veio a mim essa noite e falou que todos serão salvos e nós vamos chegar ao nosso destino. Fica na paz. Quem não cria em Jesus pensou, ou disse, não sei, não está escrito. Estou começando a me interessar por esse Deus que esse homem serve, que esse homem tanto fala. Não é que ele falou que a gente ia sobreviver e nós sobrevivemos? Olha, ele foi picado e não morreu. Quem é esse Deus? Testemunho. Testemunho fala também. Então, Deus mais uma vez usando a vida de Paulo. E o que me chama a atenção nessas passagens de Atos são as defesas de Paulo. Toda defesa. Ele contava o quê? Porque eu era assim, e fazia isso, e perseguia. Mas um dia, uma luz apareceu para mim no caminho. E aconteceu assim, eu mudei. E ele conta o testemunho dele nas defesas. Estou aqui perante uma autoridade, mas não posso perder a oportunidade de falar do meu Senhor, do Senhor Jesus. Paulo, em nome de Jesus, naquela ilha chamada Malta, ele continuou a fazer a vontade do Pai. Um morador deu abrigo para as pessoas. E o pai desse homem estava doente. Quem foi lá e falou, em nome de Jesus, ser curado agora? Paulo continuou fazendo o que o Senhor queria fazer através da vida dele. Não parou. E eu fico me perguntando que pessoas foram curadas naquela ilha. Começar pela vida daquele homem. E outras vieram porque souberam o que Paulo estava orando e os enfermos eram curados. Quantos a Bíblia não descreve, mas através ali do sinal, da operação do Senhor Jesus, através da vida de Paulo, se converteram ao Senhor. Eu imagino que muitos. Então ele continuou a fazer sempre o quê? O que era propósito na vida dele. É fazer discípulos. É levar quanto mais pessoas a conhecer esse Jesus, que salva em meio à tempestade, que cura, que liberta, que fala conosco, que nos acalenta. Era continuar, não parar. Da prisão para a tempestade, livre de uma sentença de morte, porque os guardas ali no navio, quando eles avistaram a terra, eles falaram, os prisioneiros vão fugir. Então vamos fazer o seguinte, vamos matar todo mundo, né? Os presos, vamos matar a todos e pronto. Mas teve alguém que intercedeu pelos prisioneiros, mas por quê? Por causa da vida de Paulo. E assim ele também foi livrado da morte. Então, para o livramento de cura, ele foi levado, salvação, a provisão. Capítulo 28, versículo 10 de Atos, fala que, além de tudo, o povo ainda deu provisão para todos seguirem viagem. Todos. Para quem pensou que ia morrer no meio do mar,
de forma terrível, que eu não consigo nem imaginar. Porque hoje, com a tecnologia que nós temos, com as embarcações que nós vemos, eu acho que deve ser muito, sim, tenso. Está no meio de uma tempestade, no meio do mar, vendo as ondas daquele tamanho. Eu tenho um pouquinho só assim de fobia de mar, né? Eu penso, não sei quantos metros tem aí embaixo. Meu Deus. Imagine aquela época, a embarcação que era aquela época. No meio de uma tempestade. Mas quando temos o Senhor nas nossas vidas, Ele nos dá a segurança, né? O barquinho não vai quebrar, você não vai cair, morrer afogado, não. O Senhor é com você. O Senhor é comigo. E mais uma vez, eu afirmo que não é sobre nós, mas sobre um propósito que Deus quer fazer através das nossas vidas. Pode ser para a salvação, amadurecimento, crescimento de fé, e para testificar a outros do que o nosso Deus faz. Na vida do Filho de Deus sempre haverá vitória. A palavra não fala? Somos mais que vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso 50% não, posso todas as coisas no Senhor. Hebreus 13:5 fala bem assim: não te deixarei, nem te desampararei. Você não está sozinho. A palavra fala: não te deixarei em momento nenhum, nem te desampararei. Você não é desamparado. Você não é largado, eu não sou largada. Temos um Deus que cuida das nossas vidas e está conosco 24 horas. Até quando você está lá relaxado, dormindo, Ele está com você. E quando tudo for esclarecido, qual foi a posição de Paulo depois disso tudo? Paulo poderia falar de várias desculpas, poderia ter desculpa para dar para não continuar a anunciar o Evangelho? Ele poderia fugir? Não, vou fugir, não quero mais saber disso. Olha só o tanto de situação que eu passei. Poderia se esconder. Poderia dizer: o Senhor me livrou do cárcere e da morte, agora eu vou ficar de boca fechada. Vou ficar quietinho, vou viver minha vida, tranquilo e calmo. Mas não. Os versos 30 e 31, ele fala que ele permaneceu pregando o Evangelho com liberdade. Nada parou Paulo, não. Quando Deus nos livra de algo, é a oportunidade que Ele está nos dando de continuar ou começar a realizar a vontade dEle nas nossas vidas. A prova, a tempestade, o problema, a dificuldade é a oportunidade de Deus estar operando na nossa vida. Às vezes é na prova ou na dificuldade que a gente se chega mais, que a gente se quebranta e se humilha mais. Não era para ser assim, né? Mas por vezes é assim, sim. Então a prova, a dificuldade dele, ele entendeu, é um propósito de Deus. Eu vou continuar pregando o Evangelho, eu vou continuar falando o que o Senhor Jesus fez na minha vida, que Ele morreu, ressuscitou. Eu vou continuar nesse propósito de levar mais e mais pessoas a conhecer o Senhor. Essa foi a posição de Paulo. Ele permaneceu ali, pregando o Evangelho com liberdade. Porque quando ele chegou em Roma, os prisioneiros foram entregues a um general e Paulo teve a bênção de continuar tranquilo lá. Tem versões na Bíblia que fala que ele ficou na casa dele.
Na minha aqui fala que ele ficou, por conta. Olha o que o Senhor fez depois da tempestade com Paulo. Mas porque ele se posicionou em continuar a fazer a vontade do Senhor, em meio a qualquer dificuldade. Quando entendemos que quem está conosco é maior do que o que está no mundo, 1 João 4,4, você entende que o maior está com você? E você pode pensar, mas eu sou tão pequenininho, eu sou tão pequenininha, eu estou me sentindo tão impotente diante desse problema, mas o maior está com você. Aquele que tem todo o poder e autoridade está conosco. O maior está em nós, enfrentamos a onda. O maior está em nós, enfrentamos a tempestade. O maior está em nós, enfrentamos o naufrágio e alcançamos a vitória e vamos parar no lugar seguro. Porque o maior está com você. O problema, a dificuldade, tenta nos diminuir. Mas Deus está em mim. Eu quero que você se coloque de pé. E eu vou finalizar com um trecho de um louvor que falou ao meu coração por diversas vezes. Ele fala assim: mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará a um lugar seguro, a calmaria.